E é melhor perguntar para um especialista, é melhor perguntar para um profissional da Com área, certeza. do que sair perguntando para o Google Google. ou lendo blogs aleatórios, né. Sim, Com exatamente. certeza. E aí uma amiga minha falou assim: Gabriela, você não fica revoltada com tanta besteira que tem por aí?" Eu falei: "Fico." Ela falou assim: "Então, pega essa revolta e seja você uma profissional capacitada para transbordar coisas que são relevantes. Você Sim. precisa ocupar esse lugar. Essas pessoas estão ocupando cada vez mais esses lugares Sim, porque pessoas que poderiam estar capacitadas não estão." perfeito, Eu falei: perfeito. "Isso para mim fez assim, ó." Você sabe que eu já tive essa exata reflexão. E aconteceu da seguinte forma, foi até um dos motivos que eu criei a minha mentoria estratégica, não a técnica, que é a comunidade PK, que é a estratégica, que é a método 2AT. Eh, Quando eu percebi que tinha um monte de gente falando bobagem, e daí eu percebi que tinha minha galera, que era uma galera assim, que eu falava assim: "Eu ponho minha mão no fogo por essas profissionais. Eu encaminho qualquer paciente, porque elas vão arrasar". Quando eu percebi isso, eu falei assim: "Não tá certo isso não". Tem tanta gente, às vezes, sendo ouvida, e não é que as pessoas não possam ser ouvidas, Sim, mas que estão num lugar, disseminando informações que são até muito problemáticas de serem disseminadas, muitas. né, sem responsabilidade, sem conhecimento, sem técnica, né, sem ciência. E tem profissionais aqui que eu conheço que são maravilhosas e que não estão atingindo as pessoas que precisam atingir, que não estão conseguindo se posicionar, que não estão conseguindo ajudar. Eu falei assim, descobri que eu tenho uma outra missão, além das que eu tenho, né? Falei assim, Uhum. Deus, eu acho que é isso, né? Daí ele falou assim, é. E daí eu falei assim, então, eu comecei a ter esse gosto. De repente, eu comecei a ter gosto de ensinar sobre isso. Comecei a fazer umas É isso mentorias mesmo. individuais, e daí eu falei assim: "Ah, esse negócio de fazer individual não vai dar certo, porque não tem esse tempo, não tem Uhum, agenda, uhum. né, não tenho agenda para isso". Sim. E daí eu falei assim: "Mas essas pessoas, esses profissionais precisam, senão elas não vão conseguir ter a relevância que elas precisam É ter, isso mesmo. né, o impacto que elas precisam ter para o nível de conhecimento maravilhoso que elas já têm". É isso Né, mesmo. e que algumas, claro, eu participei da jornada, outras até eu nem participei, já vieram formadas de outros, né, de outros cantos ou com outros nichos complementares e tal. E daí ali eu falei para mim mesma: "Eu vou somar essa missão", Sim, porque para mim fez muito sentido poder ajudar essas pessoas a terem essa relevância. com Porque é isso, certeza. se a gente olha o universo do, vamos pensar só da obesidade, já é o suficiente, mas se a gente expandir, vai ficando cada vez mais problemático, né. Mas Uhum. a gente aqui falou muito da obesidade. Sim. A obesidade é uma questão que não é um transtorno alimentar, tá, gente? A obesidade não é um transtorno alimentar. Eu sei que é claro para alguns, mas não para outros. Mas às vezes quando a gente olha para a obesidade, Gabi, tem tanta gente falando bobagem sobre a obesidade, tem tantos profissionais tratando a obesidade de uma maneira tão grosseira e assim, que a gente sabe que não vai dar certo, que a ciência já mostrou que não vai dar certo, Sim, que sim. continua não dando certo, né. E esses profissionais, às vezes, eles usam aquelas coisinhas do cavalo, assim, né, que eles Uhum. só enxergam ali. "Ah não, o paciente fez a dieta, tomou o remédio e emagreceu", só que ele não olha o Isso. contexto, ele não olha que depois ele vai reganhar o dobro, e que depois ele vai ficar nesse altos e baixos, e Sim. frustrado, e cada vez pior, enfim. E às vezes essas pessoas, elas são muito relevantes se a gente para pensar, né, no mainstream. Sim. E a gente precisa ter pessoas com essa outra voz, né, pessoas que são especialistas, que entendem do que estão falando e que podem trazer esse tratamento que é muito melhor, que a gente Com sabe que é certeza. muito melhor, né. Então é desafiador mesmo, e que bom que você vai ter um podcast, né, já está tendo, mas vai construir esse podcast trazendo Sim, essas histórias, mostrando o quanto que é sim, relevante isso, né. sim, Eu sim. achei, assim, sensacional, e a gente ter mais desses projetos, né, mais profissionais podendo ter essa atuação, assim, Sim. tão necessária, né. Porque hoje, socialmente, o foco é a patologia, né, mas quem é Qual que é a você para patologia? além do seu Uhum. transtorno? Quem é você para além da obesidade? Sim. Né, meus pais estão hoje eles estão cuidando da questão da obesidade deles, Opa.
Mas a primeira endócrino que eles passaram, ela falou: olha, não pode comer isso, 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 isso. Eu falei: meu Deus, vocês querem uma endócrino? Vocês querem que eu encaminhe uma endócrino para vocês de confiança? E aí eles fizeram essa transição. Sim. Mas a primeira coisa, né? Imagina, minha mãe, 150 quilos. Chegou, você não pode comer isso, 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 tudo que ela gostava, né? Então, assim, e eu lembro que eu até comentei com você sobre eu ter passado com uma endócrina que ela prescreveu inibidor de apetite. Eu lembro. E eu falei: "Não, isso tá errado". E aí foi quando você falou pra mim: "Eles são ensinados a combater a obesidade, eles não querem saber quem é aquela pessoa para além da obesidade, quem é qual a história que aquele corpo tá contando, eles não querem saber. Eles estão olhando a obesidade e ponto". A gente tem que pensar que, felizmente, temos exceções, Sim, mas a grande maioria usa, e vê como uma coisa que precisa ser combatida, exatamente. né, combater a obesidade, né, e que às vezes é feito de uma maneira, inclusive, que pode prejudicar o paciente no longo prazo, Sim, né, e geralmente é o exatamente. que acontece, né, geralmente prejudica, geralmente dá ruim, né, geralmente isso não dá certo. Sim, Né, então essa coisa do exatamente. combater a obesidade é muito problemático, né, muito problemático.